Amém. Aleluia. Eu estou um pouco rouca, porque eu vim de uma região que está muito quente. E aí chegamos aqui e está um pouquinho frio. Mas nós vamos conseguir e eu estou muito emocionada. Faz muito tempo que eu não sinto tudo isso. Vocês estão aqui todo domingo. Vocês não têm noção de quanto é importante esse momento no domingo. O quanto é importante o louvor, a dança, as luzes e tudo mais. Mas o Senhor trouxe algo no meu coração que eu quero compartilhar. Então, primeiro eu quero falar, meu nome é Paula. Eu sou esposa do Daniel, mãe da Sara, que é a Pipoquinha, e mãe da Júlia, que nasceu lá na Itália, que é a nossa terrorista de Jesus. Eu não sei se tem aqui alguma foto, eu deixei, se conseguissem colocar, para que as pessoas conhecessem a minha família. Tá no telão? Ah, então tá bom. Isso, ali, ó. A Júlia sempre fazendo caretas. É sempre assim. Eu quero hoje... Eu poderia fazer muitas coisas. Eu fiquei pensando... Eu poderia trazer um relatório sobre como é a Itália, se tem cristãos na Itália, se tem igrejas na Itália. Mas o Senhor colocou algo muito mais forte no meu coração do que simplesmente um relatório. Eu poderia falar que a Itália tem menos de 1% de cristãos. Ai, desculpa, podem sentar. Desculpa, faz tempo que eu não ministro. Eu tenho ministrado dentro da minha casa, com a minha família. Eu tenho vivido coisas diferentes com o Senhor, que também são tão importantes quanto estar aqui no púlpito, quanto ter um microfone. A gente não tem microfone ainda. E eu poderia dizer para você que tem menos de 1% de cristãos na Itália. Eu poderia te dizer que muitos vilarejos na Itália não tem uma igreja evangélica. Eu poderia te dizer que da Europa vem tantas loucuras e coisas que a gente olha e fala, meu Deus, esse mundo vai acabar. Como que os jovens estão vivendo isso? Muitas coisas nascem ali na Europa para vir para o Brasil. Coisas horríveis. Por exemplo, eu vejo ao meu redor, quando eu caminho para levar a Sarinha para a escola, eu vejo crianças de 12 anos fumando, e é algo que é normal. Eu vejo muitos pais e mães já cortando o cabelo das crianças curtinho, para que ela já escolha o que ela quer ser. Isso é a Europa. E eu poderia trazer um relatório para você de quantas vidas nós estamos ganhando para Jesus, ou de tudo que nós estamos fazendo ali. Mas o que o Senhor trouxe ao meu coração, de verdade, é o que Ele falou para mim em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado, o Senhor disse para mim, é um tempo de crescimento. E nós estávamos ali já com a casa aberta para receber pessoas, para pregar. Nós recebemos um direcionamento do Senhor de fazer o culto em italiano. Nós estamos na nação da Itália. Nós precisamos ganhar italianos, precisamos ganhar marroquinos que vão para lá, árabes, precisamos ganhar africanos que vão para lá, albaneses, romenos que vão para lá. Então nós precisamos falar a língua. E esse foi o direcionamento do Senhor. Em dezembro, quando o Senhor disse para mim, filha, é um tempo de crescimento. E eu falei, uau, Deus, então o Senhor vai fazer com que a nossa igreja cresça, com que a nossa célula na nossa casa cresça. E aí o Senhor disse, sim, eu vou fazer. Mas eu primeiro vou fazer algo de dentro para fora. Muitas vezes a gente ouve promessas, profecias, a gente ouve tantas coisas do Senhor e a gente sempre pensa como algo estrutural, como algo grande. Mas tudo que é grande começa de dentro. Tudo que é estruturado começa de dentro. E o Senhor foi começando a trabalhar com nós ali sobre esse nível de maturidade. E o que o Senhor falou ao meu coração para hoje era que Ele está levantando filhos e filhas maduros. Só que quando nós ouvimos falar de maturidade, eu tenho a filha de 10 anos, a Sara, eu quero que ela seja madura. E o que é isso? É ser independente. É poder fazer algumas coisas sozinhas. Filha, vai lá, toma banho sozinha. Filha, se troca sozinha. Filha, você já consegue fazer algumas lições de casa sozinha. No mundo, quando nós falamos sobre maturidade, falamos sobre independência.
Mas o que o Senhor traz para nós no reino não é isso. O reino de Deus, quanto mais você depende dele, mais você amadurece. Quanto mais você depende de Jesus, quanto mais você é próxima de Jesus, quanto mais você vive com Jesus, quanto mais você anda com Jesus, ele te leva a lugares que você nunca conseguiria sozinha. Nunca conseguiria sozinho. E o que o Senhor falou ao meu coração, é por isso que essa mala está aqui. Que eu poderia falar tantas coisas e o Senhor disse para mim, fala para eles aquilo que é importante. Então eu não vim hoje aqui para trazer um relatório para você. Eu vim aqui para te fazer apaixonar mais por Jesus. Eu vim aqui para te falar que Ele é suficiente. A presença de Deus é suficiente. A intimidade que você tem com Ele é suficiente. Vai ter muitos momentos que você vai caminhar e você às vezes não vai ter nada ao seu redor. Você não vai saber qual a direção você vai tomar. Mas Jesus é suficiente. E eu quero te falar, se hoje você pudesse trazer nessa mala, e eu digo mala, coloca no seu coração, coloca na sua vida como, eu sei que você está vivendo tempos de reajustes, eu sei que talvez você esteja vivendo um tempo de transição, talvez de um trabalho, talvez de ministério, talvez você esteja vivendo um tempo de algo novo, e eu te pergunto, o que você colocaria na sua mala? Pare e pensa, de verdade. Nós cantamos aqui que Ele é suficiente, que nós queremos depender dEle, que Ele é tudo. E o que você colocaria nessa mala? Nessa mala muitas vezes não vai caber o seu ministério no formato que você tem hoje. Nessa mala muitas vezes não vai caber a sua família inteira. Nessa mala muitas vezes não vai caber todo o seu dinheiro que você tem hoje. Nessa mala, muitas vezes, não vai caber seu carro, a sua casa. Talvez no novo tempo que Deus tem para você, que Jesus está preparando para você, não caibam muitas coisas. E o que você levaria? Nós saímos daqui do Brasil com um plano de ir para a Europa. Meu marido era apaixonado por Portugal. E ele tinha no coração dele que um dia nós iríamos morar ali. Só que o Senhor, Ele dirige os nossos passos. Quando o Senhor falou uma madrugada para mim, que era para o Dani trocar o voo, e ele ir para Portugal, para morar um tempo ali, para depois ele ir para Luxemburgo, na casa da irmã dele, e depois ir para a Itália fazer a cidadania, nesse processo, quando o Senhor disse, nós chegamos ali na Itália, Ele passou por todo o processo antes. Eu quero honrar a vida do meu marido até sobre isso. Meu marido ele ficou 6 meses sem a nossa família, passando por todo o processo para fazer a cidadania. Tudo porque nós obedecemos à voz do Senhor. Tudo porque nós entendemos que Ele era mais importante que tudo e viver o que Ele tinha para nós era mais importante do que tudo. E eu quero honrar o Dani, porque hoje eu estou em casa, eu não trabalho na Itália. Eu escolhi isso, eu senti essa direção do Senhor. Muitas pessoas vão para a Europa e saem correndo para trabalhar e ter dinheiro. O nosso foco não é trabalhar e ter dinheiro. O nosso foco é ganhar vidas para Jesus naquele lugar. Então, eu vivo hoje um maná de cada dia. O Senhor, Ele me levou para um país onde as frutas não duram muitos dias. Então, o Senhor fala comigo a cada tempo, a cada estação, sobre aquilo que eu preciso. A Júlia nasceu... Eu abri a gaveta algumas vezes e disse, meu Deus, vai vir uma nova estação. E agora? E o Senhor me manda roupas para a Júlia. E não é que eu sou pobre e está faltando. Não estou falando sobre isso com você. Eu estou falando sobre você viver o suficiente que Deus tem para você. Antes, quando nós tivemos acho que o último Wake. O Wake foi falado sobre simplicidade. Antes da gente ir para lá, para a Europa. E quando nós chegamos ali, o Senhor começou a nos provar na simplicidade. Nós começamos a viver realmente o que era suficiente. O dinheiro que a gente tinha da venda da casa, da venda do carro era suficiente? Ah, será que estar com pessoas conhecidas num país era suficiente? Não. O Senhor nos levou para a Itália para fazer a cidadania. E chegou ali e Ele disse, é aqui que eu quero vocês.
Eu não sabia língua, eu não conhecia ninguém. Nós estávamos numa cidade de 1.700 habitantes, todos italianos. E eu não sabia como começar, mas eu tinha uma mala. Eu não tinha minha casa, eu não tinha meu carro, eu não tinha meus pais. Eu não tinha nada disso na mala. Mas eu tinha uma convicção de que Ele me chamou. Eu não sei se você tem essa convicção, mas hoje eu quero te falar, Ele te chamou. Jesus te chamou. Primeiro Ele te chama para um lugar de intimidade. Primeiro Ele te chama para um lugar para que você venha conhecer o poder dEle, o amor dEle. Para que você venha conhecer que tudo que você precisa, você tem nele. E depois Ele te chama para um chamado, Ele te mostra aquilo que Ele quer usar a tua vida. Ele quer que você transborde a sua intimidade com Deus na vida de outras pessoas. E nós estávamos ali com uma convicção, uma mala com algumas roupas, no meio de pessoas que a gente não conhecia. Eu lembro que um dia, quem me conhece aqui, sabe que eu sou uma evangelista, eu sou uma profeta, eu sei o meu chamado. E eu estava ali naquela casa que a gente ficou e eu comecei a encher de pedidos. Eu coloquei um monte de bloquinhos, de papeizinhos e comecei a já proclamar a célula na Itália. Quando o Senhor disse, é aqui, eu falei, então tá bom, Senhor. Se o Senhor nos quer na Itália, vai abrindo o caminho, nos mostra. Nos mostra aquilo que o Senhor tem para nós aqui. E eu coloquei um monte de pedidos, eu coloquei a célula, e eu coloquei as mudanças na minha casa, e eu já colocava a nova casa, a cidade que Deus queria que a gente estivesse na Itália, porque a gente estava numa cidade pequena só para fazer a cidadania. E aquele momento, teve um dia que eu fui orar naqueles pedidos, e o Espírito Santo falou para mim assim, filha, arranca tudo isso. Aí eu... Como assim, Senhor, arranca tudo isso? Isso aqui são os pedidos de oração. Isso aqui é aquilo tudo que o Senhor tem para nós. E aí o Senhor disse, arranca tudo isso, porque agora é o tempo de ser e não de fazer. Para quem conhece a gente estava todo final de semana num púlpito. A gente estava todo final de semana ministrando, pregando, adorando, levando as pessoas à adoração. Estávamos sempre naquela correria, como São Paulo, nós sabemos que estamos sempre na correria. E às vezes a gente está tão preocupado em mostrar, ou às vezes fazer para ter a aceitação de Deus. Eu comecei a entender que o Senhor, Ele queria que eu vivesse na simplicidade de ser filha de Deus, de ser uma cristã de verdade. E de que muitas vezes eu não precisaria abrir a minha boca, mas as pessoas sentiriam a diferença. E quando eu comecei a orar e dizer, ok, Senhor, eu vou arrancar tudo. E eu lembro que eu arranquei tudo da parede. E eu disse, então eu quero, Senhor, viver isso. Eu quero viver esse novo tempo que o Senhor tem para mim, para minha casa. Naqueles momentos, a gente ainda não sabia italiano, o Dani não tinha um emprego, a gente estava com o irmão do Dani em casa, porque estávamos ajudando ele a fazer a cidadania para depois ele ir para um outro país. E o Senhor foi fazendo todas as coisas. O Senhor colocou do nosso lado uma italiana, a Roby, minha amica, que lo so che tu stai guardando questo service, e eu te voglio bene. Roby é uma pessoa especial para mim. A Roby, ela é uma italiana casada com um marroquino. Ela entende um pouco do que é ser imigrante por causa do marido dela. Ela me chamava para tomar café na casa dela. E eu começava, como chama isso? Como chama aquilo? E ela foi me ensinando italiano. Ela me ensinou e me ajudou a colocar a Sara numa escola italiana. Ela foi comigo na psicóloga da escola, ela foi comigo na diretoria da escola. Deus colocou ela como um anjo no meu caminho. Eu não tinha um brasileiro ao meu redor naquele momento. E nós nos inscrevemos no curso e o Senhor nos colocou ali e começamos a aprender italiano. E quando eu caminhava pela cidade, eu falava, Senhor, agora o meu marido precisa de um emprego. E eu sentia muita paz ali, porque quando o Senhor ele está naquilo que Ele chamou você para fazer, quando o Senhor está na sua vida naquele propósito, naquele novo tempo, você vai sentir muita paz.
A maior prova de que o Senhor está conosco é quando a gente sente uma paz que excede todo entendimento. E mesmo sem saber o que ia acontecer comigo no outro dia, eu confiei no Senhor. Parece uma loucura. Muitas vezes, quando eu estava escrevendo esse esboço, acho que foi o esboço mais difícil que eu já escrevi. Estar aqui hoje, para mim, está sendo tão difícil, porque para quem era tão acostumada com o púlpito, eu acho que o Senhor me fez olhar para mim de outra forma. O Senhor me desconstruiu para que eu pudesse ser reconstruída, para aquilo que Ele tivesse para mim. E hoje o que eu quero te chamar a atenção é isso. Tudo que você está vivendo hoje, será que você está colocando a sua segurança naquilo que você tem ao redor? Será que você está colocando a sua segurança naquilo que você ouve de pessoas? Ou você está colocando a sua segurança em Jesus? Nós falamos, Pai, nós queremos te amar, nós queremos te adorar. Cantamos coisas lindas aqui hoje. Mas quando não tiver ninguém, quando você estiver na sua sala, que não tem luzes, não tem o pastor Fia aqui liderando a adoração de uma forma espontânea e cheia de fogo, quando não tem pessoas para colocar a mão na sua cabeça e para profetizar e te levantar, o que você faz? Quem é que está do seu lado? Teve uma manhã que eu estava muito triste. Eu estava dentro da minha sala e eu ajoelhei e eu comecei a adorar o Senhor e eu comecei a chorar. E eu disse, Senhor, eu só queria que alguém colocasse a mão na minha cabeça. Eu queria estar ali naquele culto. Eu queria estar naquele momento de adoração. Eu queria deitar no chão e babar, como a gente brinca, os jovens, né? Que no wake, conferências, que a gente quer ficar no chão babando na maca. Porque nós queremos a presença do Senhor. E eu falei, Senhor, eu só queria isso. Eu só queria que alguém colocasse a mão na minha cabeça. E o Senhor disse para mim assim, no Velho Testamento existiam os profetas. Mas a partir do Novo Testamento, Jesus é o profeta. Eu estou com você. E foi muito difícil ouvir isso, porque a gente fica tão feliz de saber que Jesus está com a gente, mas a gente precisa de pessoas. E eu lembro que ali o Senhor foi me mostrando e me conduzindo a tudo que Ele tinha para nós. E eu quero te falar, crescer é renunciar à independência. Crescer é não caminhar sozinho. Então, se o mundo diz para você que você tem que ser maduro, e que você tem que se virar, e que você tem que se arranjar, quando você depende do Senhor, você renuncia. Quando você ama Jesus e você depende dEle, você crê nele, você entende que você não precisa viver sozinho. Você entende que não são as suas mãos ou as suas palavras que vai mudar as situações ao seu redor. E quando nós estávamos ali, eu quero até ler 2 versículos que falam tudo sobre o que eu tenho vivido, que fala assim, Gênesis 12:1. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E ali também, em Hebreus 11:8 e 9, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Eu sei que você que está aqui hoje está vivendo um tempo diferente. Pós-pandemia, todos nós estamos vivendo um tempo novo. Estamos recomeçando tantas coisas. Empresas se fecharam. Igrejas, a gente sabe que tantas igrejas se fecharam. Talvez até alguém da tua família que era cristã, hoje já não quer mais andar com Jesus. Tantas coisas já aconteceram. Mas olha isso. Abraão tinha tudo. Ele tinha tudo, ele não precisava sair do lugar que ele estava. Sabe, talvez hoje o Senhor queira te incomodar. E eu não estou te dizendo para sair de igreja, para sair das amizades. Não, talvez o Senhor esteja falando com você já algo muito mais profundo, que é o que eu tenho sentido quando eu estava escrevendo. O Senhor está dizendo já algo muito mais profundo, que é, saia do nível que você está de conhecimento de Deus. Porque quando eu estava ali, sendo e não fazendo,
O que o Senhor foi trazendo a cada dia para mim foi a intimidade com Deus supria tudo. A minha intimidade com Jesus supria tudo. Então, quando eu estava num país onde eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém, e eu ia para o meu quarto, e eu orava, e eu falava, Senhor, abre caminho. O Senhor abriu porta de emprego para o meu marido quando ele não sabia italiano. O Senhor, Ele nos deu um apartamento. Eu não sei se vocês imaginam isso, mas eu não sei se no Brasil também é assim, porque eu não morava em aluguel, eu tinha casa própria. Mas quando você vai lá na Itália, você tem que dar pelo menos 6 meses adiantado. E isso se você não tiver que conhecer alguém. O italiano, ele é desconfiado, porque o europeu é assim, ele é mais fechado, ele é mais desconfiado. E o Senhor preparou para nós, dentro do curso da Típia, do curso de italiano que a gente fazia dentro da Comune, uma romena que a graça do Senhor veio sobre nós e ela disse, eu vou conseguir um apartamento para vocês, eu conheço uma pessoa. Então, após a cidadania do Dani, a gente estava ali procurando apartamento e a gente não achava. Eu lembro que teve um dia que o Dani sentou no sofá e falou, amor, eu já procurei algumas coisas. E eles falam que não se importam com o pouco dinheiro que a gente tem no Brasil. E se eu não tiver um contrato indeterminado, porque lá na Europa, na Itália, por exemplo, você tem contratos, não é CLT como aqui. Então, ou você tem um contrato de mês em mês que se renova, de 3 em 3 meses que se renova, ou você tem um contrato indeterminado, que não tem tempo para ele te mandar embora. E o Dani, até hoje, a gente não tem esse contrato indeterminado. Mas o Senhor abriu as portas ainda assim. Aquela romena, minha amiga, ela foi lá, falou com o proprietário, e o proprietário disse, você me dá só 150 euros e você pode ficar com o apartamento. Você me dá 150 euros para segurar o apartamento. E nós estamos nesse apartamento hoje. E aí, após todo esse processo de cidadania, quando eu pensei, ok, agora vamos começar então a nossa célula, porque o meu coração queimava muito em profetizar naquele lugar, evangelizar naquele lugar. Mas aí foi quando o Senhor me fez ficar grávida. E aí o Senhor disse para mim, você não está entendendo que eu quero você em casa? Você não está entendendo que eu quero você como mãe. Eu quero que você entenda o cuidado. Eu quero que você entenda o que é realmente viver a dependência do Senhor. E eu falei, ok, Senhor, eis-me aqui. Eu achava que eu nem podia engravidar. Eu pensava que por todos esses processos que a gente viveu, eu estava um pouco tensa e por isso que não acontecia nada. E quando eu fui fazer o teste, eu estava gerando a Júlia. E quando eu gerei a Júlia ali, cada passo que eu vivi com a Júlia, o Senhor falava comigo. Quando a Júlia teve 6 meses, eu estava ali sem igreja ainda. Isso é uma coisa que eu quero muito falar com vocês. Eu fiquei 2 anos sem congregar em algum local. 2 anos. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu não aconselho você a buscar o Senhor sozinho na tua casa. Eu não aconselho você a não andar com pessoas da mesma fé. Eu não aconselho você a ficar longe da sua paternidade. Eu assistia os cultos online. Eu acompanhava os nossos pastores o tempo todo, Tadel, tudo que eu conseguia. E até hoje eu continuo fazendo isso. Mas eu não tinha uma igreja local. Chegou alguns momentos onde eu pensava, eu acho que eu não tenho que construir nada aqui, eu acho que eu tenho que ir para uma igreja local, eu tenho que ir para uma igreja italiana, e eu acho que vai ser assim, a gente vai servir alguma igreja italiana, acho que a gente nem tem mais que ficar na renovada. E não por conta da igreja, a igreja não tem nada a ver com essas motivações ou essa tristeza que eu estava, mas é porque eu estava num deserto. Eu estava num lugar onde eu não conhecia ninguém, eu estava num lugar onde eu não via uma igreja evangélica, eu estava num lugar onde eu pensava, como que eu vou construir algo aqui? Como, Senhor, que eu posso fazer algo nesse lugar? E eu cheguei até a visitar igrejas, e o apóstolo sabe disso, a pastora Priscila, que é minha discipuladora. Quando eu cheguei ali, o Senhor disse para mim, não caminhe sozinha. O Senhor me mostrou aquela palavra de Arão e Ur segurando as mãos de Moisés. E a partir dali, eu tenho pessoas que até hoje são pessoas muito especiais na minha vida. A Rebeca, a Adriana, a
pastora Adriana, a Rebeca, a pastora Priscila Maia, a minha família, a minha mãe, minha grande intercessora. Se eu não tivesse essas pessoas ao meu redor, eu não seria sustentada. O apóstolo Joel sabe o quanto eu contava todo domingo para ele o que estava acontecendo, ou quase toda semana, coitado, tanto áudio, né, apóstolo? Meu Deus do céu. O apóstolo é tão mais direto e às vezes eu mandava uns áudios enormes. Não, apóstolo, você não está entendendo, mas está acontecendo isso nessa cidade. Não, apóstolo, não arrumamos casa, não arrumamos trabalho. E eram tantas coisas que aconteceram. Mas eu vi a mão do Senhor sobre mim. Eu vejo Jesus caminhando comigo a cada dia ali. Quando a Júlia estava com 6 meses, o Senhor disse para mim, agora eu fui amamentar de madrugada e veio os passarinhos, porque é tão lindo isso, que quando muda a estação, os passarinhos voltam. Ninguém avisa eles, ninguém chama eles. Muda a estação, na primavera os passarinhos voltam a cantar. E os passarinhos estavam cantando na minha janela. E o Senhor disse, filha, você passou muitos processos, mas agora é hora de cantar. Agora é hora de fazer algo para mim. Então eu passei um bom tempo somente tendo meu tempo com Deus em casa. Quando eu falo para você sobre não aconselhar você a viver sem igreja, igreja local, eu não digo online, porque também online não te sustenta. Estar aqui, abraçar os irmãos, estar nesse mover, servir a igreja, tudo isso é super importante. Você precisa disso para caminhar com Jesus, porque Jesus, ele não vem buscar você, ele vem buscar a noiva. Precisamos ser noiva, precisamos estar juntos. Então a minha história é uma história específica. Eu estou te contando aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu às vezes paro para pensar como que eu consegui. Como que eu consegui não congregar? Como que eu consegui não estar numa igreja física? Como que eu consegui ser sustentada no meu quarto, no meu secreto com o Senhor? Mas foi um propósito do Senhor na minha vida. E com 6 meses eu abri a minha casa para fazer café com mulheres naquele lugar. E eu comecei a pregar em italiano. Muitas palavras erradas, a gente não é super fluente, a gente se vira muito bem, a gente já consegue ministrar, já consegue cantar. Uma palavra ou outra vai sair errada, uma palavra ou outra não conhecemos. Porque em agosto vai fazer 3 anos que a gente está ali. E se for pensar, não são 3 anos estudando italiano, porque teve um tempo ainda que a gente não tinha o curso de italiano. O curso de italiano foi bem depois que a gente chegou lá. Então, o Senhor, ele me sustentou em todas as coisas. E é por isso que hoje eu vim aqui para te falar. Eu quero ler com você um outro versículo. E esse versículo fala fortemente ao meu coração. Joel 2:23. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele te dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. A chuva é necessária. A chuva é necessária para a agricultura, a chuva é necessária para a colheita. E quando o Senhor me dá essa palavra, eu quero profetizar na sua vida. Quando você caminha com Jesus e quando, independente das circunstâncias, você só leva Ele na mala. Porque eu te falo assim, você leva Jesus na mala, mas Ele te traz um combo. Nada te falta. Nada vai te faltar. Não vai te faltar vestes, não vai te faltar estratégias dentro de uma empresa, não vai te faltar refrigério, não vai te faltar amigos novos, não vai te faltar a presença dEle. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Entenda isso, nada vai te faltar. Porque quando você coloca Jesus como suficiente na tua vida, quando a sua base não é aquilo que você pensa, que você conhece, mas é Jesus. Se você está disposto a amar Jesus, a conhecer Jesus, você vai ser levado a novo nível. Você vai sair do raso e você vai começar a viver coisas que as pessoas ao seu redor não vão viver. As pessoas olham para nós ali e dizem, nossa, mas vocês já falam bem italiano para 3 anos. Nossa, mas vocês já estão trabalhando. Nossa, mas vocês já têm uma casa boa.
É um aluguel, mas é uma casa boa. Nossa, vocês já isso, vocês já aquilo. Porque as pessoas veem algo diferente em nós. Tantas pessoas vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, e é como se fosse que as coisas demoram tanto para acontecer. Se você for perceber e conversar com pessoas que moram fora, as coisas não andam da mesma forma como no Brasil. Tudo é muito mais lento, tudo é muito mais hierárquico, tudo mais burocrático, tudo é um pouco o que parece mais difícil. Mas eu posso te dizer, eu estou feliz, eu estou contente, porque Jesus tem sido suficiente para mim. Eu estou construindo um caminho no deserto. Ali é um deserto, mas eu estou construindo um caminho no deserto, porque eu sei que a chuva de outono virá, a chuva da primavera virá. E eu quero que você se levante neste momento. Eu poderia falar tantas experiências minhas. Pessoas que estão mais próximas de mim sabem o quanto talvez faltou tantas coisas para eu falar. Mas eu quero que você saia desse culto entendendo que Jesus é tudo. Jesus é tudo. Se Ele está te chamando para um novo nível, não tenha medo de renunciar. Não tenha medo de ir em frente. Não tenha medo de aprender uma nova língua. Eu com 40 anos fui aprender uma nova língua. Eu só sabia falar fire the room. Eu só sabia falar the books on the table. Mas agora eu sei falar italiano. Porque um dia eu orei e eu disse, Jesus, eu quero falar essa língua. E aí teve uma madrugada que eu estava dormindo e eu sonhei. Era como se fosse que eu falava em português e uma voz falava italiano no meu ouvido. A partir daquele dia, daquele sonho, parece que eu comecei a desenrolar o italiano melhor. O Espírito Santo me tocou. O Espírito Santo me deu o dom. Se você entender o quanto Jesus é tudo para você, tudo. Amigos são importantes, família é importante, ter um novo trabalho, é importante, ter dinheiro é importante. Mas Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Coloque as mãos agora no teu coração. Comece a pensar na sua vida. Comece a pensar como você tem caminhado. Comece a pensar como tem sido o seu dia a dia. Comece a pensar onde está a sua fé. Comece a pensar o que é importante para você. Olhe para dentro de você agora. Que nível de fé você está? Olhe para dentro de você agora e diga para você mesmo: você quer continuar desse jeito? Você quer continuar desse jeito aonde você vem à igreja no domingo, é importante para você, mas na segunda, sexta-feira você vive como quer? Você não tem coragem de dizer, Jesus, faz a minha agenda. Eu aprendi, eu acordo todos os dias e falo, Jesus, faz a minha agenda. E do nada Ele coloca pessoas no meu caminho. Do nada vem alguém bater na minha porta pedindo oração. Do nada o Senhor me faz tomar café com alguma mulher que precisava de uma palavra. Ou às vezes eu estou angustiada. Quantas vezes eu me sinto sozinha. Morar fora é solidão muitas vezes. Hoje quando o pastor Fih estava ministrando aqui, o meu coração queimou. E eu disse, Jesus, eu queria isso todo domingo. Mas eu sei que o Senhor é suficiente. Eu estou aqui por um milagre. Eu poderia estar em depressão se eu não tivesse Jesus como suficiente. Eu poderia estar voltando aqui dizendo, amados, eu tentei, não deu certo. Mas eu estou construindo um caminho no deserto na Itália. O Senhor me deu até um canal italiano para crianças. O Senhor me uniu com uma pessoa famosa na Itália que canta, que é pastora, que é conhecida no país. O Senhor me uniu com uma brasileira que faz um canal de história infantil bíblica. O Senhor cuidou da minha filha e tem cuidado. As professoras têm um cuidado especial com ela. Eu não precisei pagar nada naquele lugar. Hoje eu tenho aqui a Thalita, psicóloga dela,
que tem ajudado a gente. Porque sair do nível de comodidade é difícil. Colocar na mala não aquilo que você quer, mas aquilo que é importante é difícil. Oh, xerebarabás. Coloque as suas mãos no seu coração e diga: Senhor, faz a minha agenda. Senhor, eu quero sair do nível raso. Senhor, eu quero construir um caminho para o Senhor por onde eu passar. Eu quero ser e não fazer. Eu quero ser uma cristã de verdade. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero te amar, Jesus, todos os dias. Porque eu sei que quando eu vou para o secreto, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E se você quer sair desse nível de comodidade, eu quero te convidar a vir aqui. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar. E o Senhor, Ele vai te levar a um novo nível. O Senhor, Ele não te chamou para esquentar banco. O Senhor te chamou para ser testemunha. O Senhor te chamou para transbordar, para tocar vidas. Mas primeiro você precisa ser. Primeiro você precisa renunciar coisas. Primeiro você precisa entender quem Ele é. E eu sou a primeira a ajoelhar e dizer: eu quero mais, Jesus. Eu quero mais, Jesus. Eu quero mais de Ti. Oh, xerebarabás. Senhor, nós estamos aqui como igreja. Eu poderia compartilhar tantas coisas. Tanto do Teu cuidado, tanto do Teu amor por mim naquele lugar, pela minha família. Tanto do Teu amor pela Itália, pelas pessoas que estão caminhando conosco ali. Oh, xerebarabás. Eu quero te pedir, Jesus, passeie em nosso meio. Passeie em nosso meio. Toca vidas agora. Toca vidas agora. Que elas possam entender que o Senhor é suficiente. Que Jesus é suficiente. Toca, renova. Traz a chuva de outono. Traz a chuva de primavera. Vem, Espírito Santo, renovar aquele que está frio, aquele que está em depressão, aquele que tem vício. Liberta. Liberta. Oh, xerebarabás. Assentado em seu trono, rodeado de glória. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Ouça, ouça. Ele está te chamando para um novo